Meus irmãos amados em Cristo, que Deus os abençoe em todos os lugares que vocês encontraram. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja junto com vocês. É verdade, fomos chamados para Deus, para um só destino, e para ver a vida eterna. E essa vida nós podemos receber, acreditar nas suas palavras e nas suas promessas. Hoje estamos vivendo num tempo difícil, de crise econômica, das situações difíceis nas naturezas. Há muitas coisas muito difíceis que estão acontecendo. Simplesmente isso mostra que a palavra de Deus é verdadeira. O nosso Senhor vem sem tabar e para buscar aquele que estão a esperar a sua vinda. Como é que nós podemos esperar a sua vinda? Nas orações e a escutar as suas palavras. Jesus tinha dado uma promessa, e essa promessa ele falou sobre uma árvore, ele deu a parábola. Se nós podemos ver na carta de Mateus, talvez, no capítulo 24, Jesus fala de uma árvore, e que nós também podemos tirar a nossa intenção para entender o que quer dizer esse tipo de parábola. Ele falou. Vamos lá ver. Se abrimos a carta de Mateus capítulo 24, antes de vermos essa parábola, fala que esta boa nova do reino será proclamado em todo o mundo para dar o testemunho diante de todo o povo. Então virá um fim. Que a boa nova que vai ser pregado no mundo inteiro para dar testemunho a toda a gente. E depois virá um fim. Então, depois, no versículo 32, ele fala, aprende da figueira, que é lá onde que nós podemos tirar os nossos ensinamentos. Quando a Bíblia fala, aprender a parábola tirada na figueira, quando o seu ramo se torna inteiro e as folhas começam a despontar, saibais que o verão está próximo. Então isso às vezes é difícil nas pessoas que se encontram talvez nas áreas tropicais para entender o que fala esse tipo de parábola. Que nós podemos aprender a parábola tirar na figueira. A figueira é uma árvore que se encontra muitas vezes no Meio Oriente. Essa planta, uma vez que o inverno está a aproximar, essa árvore, essa planta, ou em geral, geralmente todas as árvores aqui na Europa, as folhas caem. Isso mostra que o inverno está próximo. Depois, quando passamos nesse período, nesse todo período que o inverno, todo período do inverno, a árvore morre,
Mas a árvore não morre completamente, porque a vida da árvore desce nos raízes. Depois, nos primeiro solo, que nós dizemos aqui em língua francesa, porque em português não sei muito, falamos printemps, aqui nós falamos em francês, printemps, quer dizer isso, quando você, naquela saída, naquele período do inverno, para começar o período em que vai se transformar no verão, esse período aí que chama printemps, é que a árvore volta mais a dar a vida sai nos raízes e sobe no tronco, e as primeiras folhas da árvore saem. Isso mostra que o verão está próximo. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Por que o Senhor falou dessa árvore? E nós compreendemos que essa árvore é Israel. Nos outros capítulos, nós podemos encontrar que Jesus falou acerca de Israel. O Israel, esse país que sofre muita perseguição, aconteceu que quando nosso Senhor Jesus foi no céu, em anos 70, apareceu o Império Titus, que atacou Israel, destruiu o templo, e Israel não estava a existir mais como um país desde aquela época. Todo esse período Israel não existia. E depois da Segunda Guerra Mundial, essa guerra que curou no nosso tempo, guerra de 40 e 45, que vocês todos sabem, segundo as histórias, naquele tempo ainda nós não fomos nascidos, somos ainda jovens, é que muitos judaicos foram assassinados por Adolf Hitler. Depois do acabamento dessa Segunda Guerra Mundial, que Israel decidiu de voltar a viver no seu próprio país. Em 1948, receberam a sua independência, foram reconhecidos no ONU como um país independente. Então, essa figueira que nós vimos, que deu as suas flores, isso mostra que o fim do mundo está próximo. E essa é a explicação dessa parábola de figueira. Talvez não vou ter muito tempo de justificar o que estou vos mostrar aqui, porque também está escrito no Antigo Testamento, está escrito assim: eu vi Israel, não sei, vou tentar vê-lo na Escritura, porque eu gosto de falar como a Escritura diz, mas essa é a interpretação de que você está a escutar nesse momento. Figueira representa os israelitas. Conforme que esse país que antes não era independente, depois, em 1948, foram independentes. Então, a geração que viu Israel independente é a nossa geração. Isso mostra que essa geração não passará.
A Bíblia declara: o mundo passa, todas as coisas podem passar, mas a palavra de Deus não passa. Se nós podemos ver na outras escrituras, que nesse tempo que nós estamos vivendo, no Antigo Testamento, por exemplo, vamos lá ver o que está acontecendo no nosso tempo para vermos que essa palavra que o nosso Senhor disse é a verdade. Por exemplo, na carta do Joel, no livro do Joel, aqui nessa Bíblia, há outras Bíblias falam-se no capítulo 3, mas talvez eu acho que nessa Bíblia que eu tenho, se encontra no capítulo 4. Olha ainda o que a Bíblia fala nesse capítulo. A Bíblia fala o seguinte: o tema desse versículo diz o julgamento das nações. Porque eis que dias, nesse tempo que eu realizará a restauração de Judá e de Jerusalém. Regarde, olha muito bem. Porquanto, eis que dia, nesse tempo é que eu realizará o futuro. Naquele tempo o profeta fala no futuro. Mas essa palavra já se cumpriu. Quando se fala, nesse tempo que eu realizará a restauração de Judá e de Jerusalém. E aqui fala da Segunda Guerra Mundial. É esse tempo que Deus restaurou mais o povo israelita. No versículo 2, lá fala o que ainda não aconteceu. Juntei todas as nações e conduzi-la ao vale de Josafá. Ali entrarei com ele em juízo acerca de Israel, o meu povo, e a minha herança. Israel é o povo de Deus, também é a sua herança, que elas espalharam por entre as nações. São as nações que espalharam o israelita. Quem fez isso? O que fez é a Emperador Titus. É que ele que espalhou Israel em todas as nações. É por isso que nós hoje temos ouvido falar de judeus franceses, alemães, poloneses, americanos. Porque os israelitas foram espalharam no mundo inteiro. A Bíblia fala repartindo a minha terra. Essas coisas que nós estamos vendo nas negociações. Que a terra vai ser, ou então repartir a terra. Agora, são as coisas que estão escritas. Os mundanos, os reis da terra dizem que para que haja paz, deveria negociar com os palestinos, é que o Israel deve sair nos lugares que eles ocuparam ilegalmente. É assim que eles falam. Será que, meu irmão, que a Bíblia fala assim? Será que a Bíblia fala assim? Por exemplo, se nós vemos aqui na carta do Gênesis, no capítulo 15, onde que aconteceu todas essas promessas, vimos que a Bíblia fala outra coisa. Aqui na minha Bíblia está escrito assim, capítulo 15, no versículo 18. Vamos lá ver isso.
Naquele dia o Senhor estabeleceu uma aliança com Abraão, dizendo-lhe: dou essa terra na tua descendência, desde o rio do Egito até ao grande rio Efrata. Aqui Deus deu aquela terra, não somente dar a terra, mas fez uma aliança. A Bíblia diz estabeleceu aliança. Quer dizer, uma aliança e um acordo. Qual era o acordo? Acordo de dar a terra desde rio de Efrata. Aqui fala assim: naquele dia o Senhor estabeleceu uma aliança com Abraão, dizendo-lhe: dou esta terra à tua descendência, desde o rio do Egito até ao grande rio Efrata. Deus deu essa terra. Essa terra que Deus deu, por que deu essa terra? Porque é o antigo Jardim de Éden. Os rios que estavam a regar o Éden foram 4. Outro rio que passa no Egito. Outro rio que 2 rios passam no Iraque. Tigre e Efrata. Então, esse é o acordo, porque eles sabiam que no momento de resgate, para resgatar o Éden, como Jesus Cristo é o segundo Adão, deve resgatar no lugar onde é que o próprio Adão perdeu. E por isso ele fez aquele acordo, foi uma aliança. Mas se nós estamos vendo nesse tempo do fim, é que as terras estão a ser repartidas, isso mostra que o mundo vai no fim. Nós não somente falar que o mundo vai no fim, devemos entender as escrituras que nos fala é que o mundo vai no fim. Porque no título do ensinamento mesmo, a Bíblia fala julgamento das nações. É que Deus vai julgar as nações. Mas por que ele vai julgá-lo? Primeiramente, porque eles espalharam os judeus em todo o mundo. Mas quem o fez? A história da Bíblia, ou a história da religião, nos fala é que depois, quando Nebuchadnezzar levou os judeus na Babilônia, os 4 reinos, e que foi um império romano, só em 1900, anos 70, quando Jesus foi no céu, antes de Jesus, porque Jesus foi no céu, depois, no ano 70, é que entrou a guerra com a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e todos os israelitas foram espalhados no mundo inteiro, como a profecia vem falar. Porque a profecia vem falar isso, é que o templo vai ser destruído, e a profecia falava que aquele que vai estar na cidade, sai na cidade. Aquele que vai estar no campo, não regressa na cidade, porque será um dia da vingança. Mas esse dia aconteceu no ano 70, é que depois Jesus, quando foi no céu, essa profecia foi completamente cumprida. É por isso nós vemos o israelita em vários pontos do mundo. Mas nós estamos vivendo no tempo do fim. O tempo do fim quer dizer é o fim do reino das nações.
como a Bíblia fala em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, fala fim do reino das nações. E nós devemos encontrar todas essas promessas nas Escrituras Sagradas, porque tudo isso se encontra na Bíblia. Por exemplo, aqui no livro de Zacarias, quando os palestinos dizem o quê? Nós vamos recuperar a nossa terra e o nosso capital vai ser Jerusalém. Isso mostra realmente que o mundo vai no fim. Por quê? No capítulo 12 de Zacarias, no versículo 2, aqui a Bíblia nos explica: eis que vou fazer de Jerusalém uma taça embriagadora para todos os povos à volta. Quer dizer, esses países que estão em volta de Jerusalém, volta de Israel. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos que pretenderam levantá-lo, deliciarão-se gravemente, e todas as nações da terra se conjugarão contra ele. Aqui a Bíblia fala, no tempo do fim, Yoraim Ger, vai haver uma guerra, e que todas as nações, e com as nações à volta de Israel, vão se reunir em guerra contra Israel. E por isso nós estamos a falar, eu estou a falar, que nós estamos vivendo nessa geração profética que a Bíblia fala. Primeiramente nós mostramos que Israel é uma figueira. Essa figueira, uma vez que as novas folhas saem, mostra que estamos perto do verão. Mas na África e em outros países do mundo não tem a mesma situação, porque aí não tem o inverno. Mas nós temos aqui quatro tipos climática que vivemos aqui, que corresponde muito bem com essa parábola que nós devemos tirar um ensinamento. E no nosso tempo que Israel foi independente em 1948. Desde aquela hora que tempo Israel voltou a instalar em Jerusalém, em Israel. Mas a voltar a instalar em Israel, lá outro povo que diz que a território dele. Qual é esse povo? São os filistinos. Só que essa parte da terra que se falava antigamente Palestina estava nos filistinos. Esses são os antigos inimigos de Israel. E agora ele quer ir até em Jerusalém para recuperar a cidade. E nas negociações internacionais dizem que a cidade deve ser dividida. Outra parte moderna que fica para o israelita. A parte antiga, onde havia o antigo templo do Salomão, que fica por Palestina. Onde que você já viu isso? Um país que poderia ser dirigido por duas nações, um país só. E esse país é muito pequeno a relação que eles são ocupar. O que eles deveriam ocupar, segundo a Escritura, é muito maior a relação daquele pequeno bocado que eles ocupam. Mas esse bocado que eles devem dirigir. Vocês não estão vendo a obra do diabo? Que eles devem dividir isso. Se não fazerem, então é isso que vai surgir a guerra. Aqui fala, no versículo 4, a seguida,
no versículo 3, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesante para todos os povos, e todos os que pretenderam levantá-la declararam-se ao gravemente. E todas as nações da terra se coligarão contra ela. Naquele dia, disse o Senhor, feriria de confusão todos os cavalos e de delírio os seus cavaleiros, mas abrirá o meu olho sobre a casa de Judá e farei sequer todos os povos. É isso que vai acontecer naquele tempo quando nós falamos a guerra do Armagedon. Essa terceira guerra mundial que está a avisar vendrá e será lá. Mas o problema é que nós devemos encontrar um refúgio, não somente pregar a palavra de Deus, sem mostrar ao povo de Deus o que ele deve esperar. Podemos pregar, podemos mostrar as maravilhas, as curas, sim, mas o que salva, o que pode salvar um homem, é que a pessoa deve ter a fé nas palavras de Cristo. Porque uma vez a pessoa acredita no verdadeiro Evangelho, essa pessoa recebe o batismo do Espírito Santo. A pessoa que acredita nas curas e maravilhas, sim, eu também acredito nisso. Porque isso mostra que as promessas de Deus são verdadeiras. Mas não podemos somente terminar ali. Podemos avançar cada vez mais. Por quê? A cura não iniciou no tempo em que os apóstolos tinham recebido o Espírito Santo. Isso começou antes, mas se vocês leram muito bem a Escritura, vocês vão ver que um dia que Jesus mandou os apóstolos para ir pregar, a Bíblia diz, os dons vieram com testemunho. Falaram que nós vimos muitas maravilhas, vimos Satanás cair no céu. Eles trouxeram todo esse tipo de testemunho. Mas só que Jesus não louvou esse testemunho. Ele disse, é muito bom quando vocês estão vendo isso, mas regozijei-vos quando o vosso nome está escrito lá no céu. Para o nome seja escrito no céu, é que você recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito da vida. Então, a cura veio antes mesmo do batismo do Espírito Santo, que aconteceu somente no dia de Pentecostes. O apóstolo Paulo fala do amor. Diz, mesmo quando você faz maravilhas, se não tem o amor, isso tudo é vão. Então, o batismo do Espírito Santo, é esse amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Quando a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, essa pessoa recebe Deus dentro dele. E Deus dentro da pessoa, é assim a pessoa poderá ter o amor verdadeiro de Deus. Se você, na outra escritura fala que Deus é amor. Na Galatia, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia fala o fruto do Espírito, o amor. Quer dizer, para ter o amor de Deus, é que você deve receber o batismo do Espírito Santo. Não somente falar que eu tenho o amor de Deus. Por quê? Quando falamos disso, por exemplo, se voltamos ao que o apóstolo Paulo fala no livro de Galatas, no livro de Coríntios, no capítulo 3, fala do amor.
Mas esse amor que ele fala, por exemplo, ele fala do amor que nós falamos na interpretação grego, fala o amor agapau. Por quê? O amor agapau, porque o português é muito pobre, por exemplo, o amor agapau é o amor de Deus. E o amor fileu é o amor dos homens. Porque aqui vejamos que isso ele fala de tipo do amor de Deus. Quando ele fala, esta a terceira vez convosco, pela palavra, 2, 3 testemunhas. Não, desculpa, estou lendo no Gálatas. Deveria ler, vermos no Coríntios, capítulo 13. Vamos lá, chegando calmamente. Ainda que falaste a língua dos homens e dos anjos, está vendo? Há pessoas que pensam que não falaram nas línguas, ele tem o Espírito Santo. São as coisas que as pessoas podem assimilar-se nesses. Falar nas línguas. Jesus falou que vocês vão falar nas línguas estranhas. É verdade. Mas o diabo também tem capacidade de assimilar-os. De imitar da outra maneira de falar. Imitar essas coisas. Ainda que falaste, ainda que eu fale em língua dos homens e dos anjos, se não tiver a caridade, sou como bronze que ressoa, ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tinha o dom de profecia e conheço todos os mistérios e de ciência, ainda que possua fé em plenitude, ponto de transportar as montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. Ainda que distribui todos os meus bens e esmolas, entregar o meu corpo a fim de ser queimado, se não tiver a caridade, de nada aproveitai. Aqui qual é o amor? Quando a pessoa vai dar mesmo o seu corpo seja queimado. Se a pessoa mesmo pode oferecer os seus bens nos pobres, se não tiver o amor. Quer dizer, o amor que a Bíblia fala aqui, quando você oferece qualquer coisa, como há muitas associações de caridade que ajudam as pessoas nas dificuldades, é muito bom. Mas isso não corresponde segundo o amor de Deus, porque o amor de Deus é o amor agapau. Ninguém poderia possuir esse amor, uma vez não tem Espírito Santo, porque aqui na carta de Gálatas fala assim. No Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é a caridade, fala do amor, alegria, paz, a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não existe a lei. Para termos o Espírito Santo que leva o amor de Deus entre os homens, dentro das pessoas, Jesus falou, onde é que eu vou terminar? Na carta do São João, no capítulo 14, no versículo 23, Jesus fala de palavras que as pessoas devem amar. Ele disse, Jesus respondeu, se alguém me ama, guarda as minhas palavras. O meu Pai amá-lo,
e viremos a Ele, faremos nele morada. Deus faz uma morada dentro da pessoa. Primeiramente, ele deve amar a palavra da verdade. É muito importante entender o tempo, entender a Escritura, para que a nossa preparação mesmo tenha êxito. Porque podemos ouvir, somente ouvir. Se não entendemos as Escrituras, nem a promessa de Deus, tudo isso que nós podemos fazer será em vão. Para terminar completamente, aqui fala dessas coisas que eu estou a falar no capítulo 1 do livro de Efésios, no versículo 13. Foi ele-vos também, depois de ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual acreditaste, foste marcado com o selo do Espírito Santo que tinha sido prometido. O versículo 14, o qual é penhor da nossa herança, enquanto esperamos completamente a redenção daquele que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Tudo isso é depois de ouvir uma palavra verdadeira. Nós estamos aqui bem disponíveis, esperando as vossas convites em todo o mundo. Somos prontos para ir pregar a boa nova, porque Jesus Cristo tinha dito que esse evangelho do reino do céu será pregado em todas as nações para dar testemunho a todo mundo. Depois virá o fim. É que Deus vos abençoa muito e vos abençoa muito, muito, muito mais que todos os meus irmãos que ouviram, que têm a capacidade de procurar a Deus no fundo dos seus corações. Que muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Obrigado.